Você que acompanha a gente vai ficar sabendo de um assunto agora que é extremamente complicado para se tratar, porque tem gente que tem pesadelos normalmente, né, Dani? Mas o terror noturno é pior do que os pesadelos e, nossa, incomodam demais, principalmente o sono das crianças. A gente tem convidados para falar sobre isso, mas antes tem uma reportagem legal da Ana Paula Abrão, né, Dani? Exatamente. A nossa repórter Ana Paula Abrão, ela foi no Instituto do Sono do interior de São Paulo saber um pouco mais sobre o chamado terror noturno. E daqui a pouquinho a gente conversa com os nossos convidados para a gente poder entender melhor esse assunto. Acompanhe essa matéria. Uma noite mal dormida pode significar um dia cheio de indisposição. As consequências disso todo mundo conhece: irritabilidade, desatenção e dor de cabeça. Muita gente tem problemas com o sono, não consegue dormir, tem dificuldade para manter o sono, ou acorda antes da hora e não consegue retomar o sono. Pessoas que roncam, falam à noite, se mexem exageradamente. Mas existem aquelas que sofrem com um episódio: o terror noturno. Esse distúrbio é mais comum em crianças. Durante o sono, elas costumam gritar ou chorar e parecem ter medo, como se estivessem reagindo a um pesadelo. Elas podem sentar na cama, agitar braços e pernas e parecem aterrorizadas. As estimativas mostram que 3% das crianças têm um episódio de terror noturno durante algum período da vida. E 1% dessas crianças levam o distúrbio para a vida adulta. Um dos exames que ajuda no diagnóstico da doença é a polissonografia. É um procedimento que facilita na escolha do tratamento adequado para o paciente. Nós viemos até o Instituto Brasileiro do Sono, aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, para que você conheça melhor como é feito esse exame de polissonografia. Aqui o diretor técnico do Instituto, Dr. Hélio Brasileiro. Aqui o paciente chega para dormir, né, doutor? É isso aí, Ana Paula. Aqui normalmente a gente faz o exame de polissonografia de segunda a domingo, o paciente passa a noite inteira e durante toda a noite nós registramos como que está o sono do paciente. A gente consegue, através desse exame, identificar se o paciente tem um sono normal ou se o paciente tem algum distúrbio do sono. E ainda, se tem um distúrbio, qual é esse distúrbio? E assim, a decoração do quarto é bem proposital mesmo, né? Tudo bem como se fosse a casa da gente. A intenção é fazer com que o ambiente seja o mais parecido possível com o ambiente do quarto do paciente. Ou seja, para quebrar aquela ideia de que o paciente está indo dormir em uma clínica ou em um laboratório. Para que ele, ficando confortável, ele durma um sono mais natural e a gente consiga ter um registro mais fidedigno. Doutor, e essa daqui é a fisioterapeuta Eliane, que trabalha aqui na clínica. A gente vai demonstrar através dela como é feito esse exame, né, doutor? Qual é o primeiro procedimento? A pessoa chega... Tem alguma recomendação importante para ser feito esse exame? Tem. Normalmente, aqui a gente, como você falou, a gente está com uma pessoa que é voluntária, não é um paciente, é uma funcionária aqui da clínica. Mas, normalmente, os nossos pacientes, eles recebem as instruções por escrito, também tem disponível no site, ele segue e, de forma geral, o que a gente diria é que ele não modifique nenhum hábito ou não modifique nada que ele faça rotineiramente, para que essa noite do sono seja mais parecida com o dia a dia dele. Então, se ele toma algum medicamento, a gente pede não interrompa. A gente quer analisar exatamente como é na casa dele. Agora, existem casos de pessoas que chegam aqui e não conseguem, não têm insônia, mas não conseguem dormir? Olha, se você quer saber, é muito mais comum o oposto. Muitos pacientes, eles têm medo de vir fazer o exame no laboratório porque acham que não vão dormir nada. Inclusive, alguns insônias, alguns pacientes que têm insônia, quando eles vêm dormir no laboratório, eles dormem muito melhor do que o sono em casa. No caso da Eliane, ela não tem o terror noturno, que inclusive é mais frequente em crianças, né, doutor? Mas existem adultos que têm esse distúrbio? Sim, é possível. O terror noturno é um distúrbio muito mais comum em crianças. Agora, 1% dos adultos podem manter esses episódios durante a vida. Então, apesar de ser uma doença mais comum em criança, ele pode ocorrer em adultos também.
Como é que vocês conseguem detectar que a criança não tem um pesadelo, mas sim tem esse episódio que é o terror noturno? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a rigor, olhando, é muito parecido. Mas uma dica muito importante é que o terror noturno, ele ocorre numa fase de sono que habitualmente ocorre mais na primeira metade da noite, é o sono não REM. Enquanto que o pesadelo ocorre no sono REM, que ocorre mais na segunda metade da noite. Assim sendo, se aquele episódio está na primeira metade da noite, quem vê o episódio provavelmente está vendo um terror noturno. Se na segunda metade, um pesadelo. Mas através da polissonografia, ao se olhar o eletroencefalograma, que é um dos itens que é captado durante o exame, a gente consegue dizer se esse paciente está em uma fase de sono em que ocorre pesadelo, ou se está em outra fase do sono na qual ocorre o terror noturno. A polissonografia precisa para isso. Agora, doutor, existe uma causa? Por que a criança tem, normalmente, esse episódio? Para eu falar para você uma causa específica, não. Mas eu posso falar para você que tem fatores predisponentes. Por exemplo, a alteração de temperatura. Quando a criança está gripada, quando a criança está com febre, é mais fácil ter episódios de parassonia como um todo, entre elas o terror noturno. Se a criança teve um dia com muitas emoções, sejam positivas ou negativas, por exemplo, emoção positiva, uma festa de aniversário, ou negativa, algum problema na escola, é mais comum de ter o terror noturno como todas as outras parassonias. E também a gente tem algumas doenças do sono que predispõe à parassonia. A apneia do sono pode ser um fator que desencadeie o terror noturno também. Agora, no caso, ali as técnicas estão colocando os eletrodos, né? Ela vai ficar durante todo o sono com esses eletrodos, né, doutor? O paciente, quando ele vem, a gente monta na forma como a gente está montando aqui na Eliane, fisioterapeuta, a voluntária. Mas a diferença é que o paciente deita, dorme com toda essa monitorização. E o sinal obtido com esses fios aqui embaixo, esses sinais são enviados lá para a sala de controle e fica tudo registrado em computador. E com esse registro, no dia seguinte, é possível se analisar tudo o que ocorreu durante o sono. Inclusive imagens. No caso de terror noturno, é muito importante a gente colher a imagem da criança. A gente fica com a imagem gravada no HD do computador para que depois a gente possa assistir e confirmar de fato que naquele instante em que estava numa fase do sono em que ocorre o terror noturno, ocorreu o episódio na imagem, no filme, eles estão ao mesmo tempo e confirma que é o terror noturno. Bom, e o doutor já me disse que toda essa instalação dos eletrodos dura cerca de 20 minutos. Ali a câmera de monitoramento, olha só, onde o paciente vai ser monitorado durante toda a noite, né, doutor? Isso aí. Ele vai ser acompanhado pelas técnicas de polissonografia, elas vão ter constante visão do que está ocorrendo aqui no quarto, bem como, se for o caso, se for necessário, filmar a imagem que ela está acompanhando lá em cima. Bom, é importante dizer que essa polissonografia, a gente está falando hoje do terror noturno, mas ela pode detectar outros distúrbios do sono, né? Como, doutor? Por exemplo, ela é muito importante para o diagnóstico do ronco, da apneia do sono, é muito importante para o caso de insônia, para avaliar o que pode estar causando a insônia. Ela é muito importante para outras parassonias, como pesadelos. É importante para o diagnóstico da narcolepsia, que é uma doença que causa muito sono. É importante para o diagnóstico dos movimentos periódicos de pernas, ou síndrome de perna inquieta. Ele é um exame completo para se avaliar a qualidade do sono. Doutor, por que é importante os pais que perceberem esses sintomas nos filhos levarem, então, para eles se submeterem a esse exame? O importante de se fazer esse exame é diagnosticar, de fato, qual que é o problema, se realmente é ou não o terror noturno, é pesadelo, é terror noturno, e dessa forma fazer o tratamento adequado. E qual é o tratamento, doutor? O tratamento, resumindo, seria ou algumas mudanças de hábitos, algumas orientações, ou em casos mais acentuados, mais severos, o tratamento com medicação. Para identificar se o seu filho sofre com um distúrbio do terror noturno, preste atenção para os sintomas. Despertar abrupto do sono, fisionomia de pavor, impossibilidade de confortar a criança. O paciente não se lembra do ocorrido. O distúrbio compromete a qualidade de vida do paciente. É aterrorizante, né? E nós vamos saber mais detalhes sobre isso, mas antes, Dani, vamos para as ruas, porque tem muita gente que não sabe o que é esse transtorno, Exatamente. O que é o terror noturno, e nós vamos saber se as mães podem reconhecer. Você acha que a maioria sabe?
Eu acho que acredito que não, viu, Keila? também É um acho que assunto não. que às vezes a pessoa é um desconhecido, é um Acho que assunto muita gente desconhecido. pensa que é pesadelo, né? Acho que é pesadelo. Bom, vamos ver o que as pessoas estão achando. Aí a gente já volta para conversar com os nossos convidados, olha só. É sua filhinha? Sim, Quantos anos ela tem? 5 anos. 5 anos. E ela já teve algum tipo de distúrbio de sono? Não. Ela já. Uma vez. Você tem filhos? Tenho. Uma menina de 2 anos. E como é que é o sono dela? Tranquilo? É, tranquilo, mas quando é de madrugada ela começa a acordar, gritando, chorando, com medo. Ela fala pra mim, mamãe, eu tô com medo, mamãe. Aí ela começou a chorar e ela não acalma. Aí eu tenho que começar a balançar ela no colo até ela acalmar. Ela vai e dorme de novo. Quantos aninhos ele tem? 6 anos. E como é o sono dele? Ele acorda à noite, se bate às vezes, bate perna, aí acorda assustado, aí eu acordo ele, depois eu ponho ele para dormir de novo. Olha, tem uma família grande por aqui. Quem é o mais agitado aqui durante o sono? O André. Chega a ter pesadelo? Já teve algumas vezes. E como é que foi o comportamento dele? Ele acorda, ele grita, geralmente depois assim, de um dia cansativo, né? E aí ele levanta, ele grita, e a gente vai até ele não lembra de mais nada no outro dia. Como é que é o sono dela? É que às vezes quando ela acorda, dá a aparência assim de que ela tá com um pesadelo, né? Um pouco estressada, nervosinha. Gritando? Gritando. Suando também? Às vezes ela soa. A senhora já ouviu falar de um distúrbio chamado terror noturno? Não. Nunca ouvi falar, não. É uma síndrome que pode acometer crianças até os 10 anos de idade. Terror noturno, que pode também ser chamada de pânico noturno. Já ouviu falar? Sim. A senhora chegou a procurar algum especialista para diagnosticar esse problema? Não, porque não é uma coisa assim constante, né? Demora muito assim para acontecer. Né? Então não chegou ao ponto assim, de eu me preocupar em procurar um especialista, não. Tem muitas mães que identificam o problema, mas não sabem que é o transtorno e também não sabem que tem tratamento. O Dr. Moisés Schenchinski está aqui, é pediatra, vai conversar com a gente sobre isso. A doutora Carmen Alcântara também, que é psicóloga. E a Ana Cristina Strang, que é mãe do Jonathan, que tem 3 anos de idade. Durante muito tempo, a Cris sofreu com o Jonathan por causa desse terror noturno. Como é que era, hein, Cris? Como que eram as reações do seu filho? Bom dia. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Ele acordava não, né? Ele dormindo ele chorava muito. E começou com quanto tempo de vida? 1 mês. Nossa, você ficou sem saber o que fazer, né, no início, com certeza. Ele chorava uma média de 18 vezes por noite. A gente fez um diário até dele para entender o que afetava, mas não tinha nada associado exatamente. Foram diminuindo as crises conforme ele foi crescendo. Mas até 1 ano e meio, com 1 ano e meio ele acordava, assim, chorava dormindo ainda umas 3 Semelhante vezes. a essa menininha que a gente viu, Cris? Igualzinho. Pessoa que desespero. E aí você tentava acalmar, mas ela continuava chorando, assim? Na verdade, a gente fica meio desesperado até entender que você não pode, né, acalmar. Porque você quer confortar seu filho. Ele está ali urrando e você quer pegar ele no colo, e quanto mais você tenta confortar, mais ele urra, mais ele se esperneia. Então, né, assim, depois de um tempo eu entendi que eu não tinha que fazer nada. Quanto mais perto eu chegava, pior ele ia ficando. Certo. E o comportamento dele, assim, durante o dia? Normal, ele Normal, é uma criança super tranquila. Super tranquila, ele é o que todo mundo fala, ele é muito tranquilo, ele é levado, como qualquer garoto da idade dele, mas ele sempre foi um bebê acordado, ele é um bebê tranquilo, mas dormindo ele era... Super agitado, chorando, angustiado. Não dá nem para dizer angustiado, a impressão que você tem, assim, você demora um tempo para entender que ele não está acordado, que ele está chorando, dormindo. Porque está de olho aberto, né? Você imagina que está acordado. Às vezes nem abre o olho, fica lá de olho fechado, chorando. Às vezes, depois que ele começou, estava maior, ele sentava na cama, urrava, esperneava, mas às vezes ele faz tudo isso de olho fechado.